Custos como custos de oportunidade. Quando se medem os custos da fábrica de biscoitos de Caroline ou de qualquer outra empresa, é importante ter em mente um dos 10 princípios de economia lá do capítulo 1 da videoaula que nós falamos do capítulo 1. Então, o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Então, lembre-se de que o custo de oportunidade de um item refere-se a todas as coisas a que renunciamos para adquirir. Então, se você não se lembra mais o que é o custo de oportunidade, retorne lá à videoaula referente ao capítulo 1, da parte 1 do livro do Menkil, e reveja esse conceito. O fato é, para que você gaste produzindo biscoito, você tem um custo de oportunidade, porque você deixou de fazer outra coisa. Você renunciou à decisão de produzir um produto A e esqueceu a produção, por exemplo, de um determinado produto B. Então lembre-se que o custo ele acaba que ele também produz esse custo de oportunidade, por exemplo, dentro de uma fábrica, porque, por exemplo, você tem produções industriais em que uma mesma fábrica produz 10 produtos diferentes. Então, como é que ela decide quanto vai produzir mais de um ou mais do outro? Portanto, produzir mais do produto A, gastar mais com matéria-prima, trabalhadores e equipamentos na produção do produto A gerará um custo de oportunidade, porque, consequentemente, você abre mão de produzir mais deste mesmo produto, só que agora abrindo mão da produção do produto B. Então, quando os economistas falam no custo de produção de uma empresa, incluem todos os custos de oportunidade da produção dos bens e serviços desta. Então, é importante aqui ter a compreensão, mais uma vez, do que é esse conceito, um desses 10 princípios da economia que o Menkil coloca no capítulo 1, que é a questão relativa ao custo de oportunidade. Então, enquanto alguns custos de oportunidade da produção de uma empresa são óbvios, outros não são. Quando Caroline paga $1.000 pela farinha, esse valor representa um custo de oportunidade porque ela não pode usá-lo para comprar outra coisa. Então, se ela comprou $1.000 de farinha para fazer biscoito, ela não pode ter comprado $1.000 de outro produto para fazer, digamos, sorvete. Então, como sorvete não leva farinha, então se ela comprou $1.000 em farinha, ela tem um custo de oportunidade porque ela não pode comprar mais, digamos, leite para produzir sorvete. Então, esse significa que a decisão de comprar farinha já produz por si só um custo de oportunidade. Então veja, de maneira similar, quando ela contrata trabalhadores para fazer biscoitos, os salários que paga são parte dos custos de oportunidades da empresa. Como esses custos de oportunidade exigem que a empresa desembolse dinheiro, são chamados, portanto, custos explícitos. Então, o custo explícito, os custos explícitos são os custos dos insumos que exigem, de fato, um desembolso de dinheiro. Então, fica explicitado. Então, o meu custo de oportunidade é 1.000 porque eu comprei 1.000 em farinha. Então, é um custo explícito. Já outros custos de oportunidade da empresa, denominado custos implícitos, não exigem que se desembolse dinheiro. Imagine que Caroline tenha bastante habilidade com computadores e possa ganhar $100 por hora trabalhando como programadora. Para cada hora que passa em sua fábrica de biscoitos, ela deixa, portanto, de ganhar $100 de renda, e essa renda da qual ela abre mão também é parte de seu custo. O custo total do negócio de Caroline, portanto, é a soma dos custos explícitos com os custos implícitos. E aí, lembrando que os custos implícitos, portanto, neste conceito aqui econômico, refere-se aos custos dos insumos
que não tem desembolso. Na verdade, os custos implícitos são aqueles custos em que você deixa. Então, aqui no caso, né, Caroline deixa de ganhar 100. Ela não desembolsou nada, ela deixou de ganhar. Portanto, não teve desembolso, é apenas uma questão conceitual de fundo. Então, custos explícitos, você tem um desembolso, então fica claro o que está acontecendo com aquele custo, porque ele é um custo matemático, monetário, é 1.000, é 2.000, é 5.000, mas você também tem os custos implícitos dos quais não tem desembolso e, portanto, produzem uma outra perspectiva em torno dessa questão. E, claramente, o custo total de um negócio vai ser a soma desses custos desembolsados, os custos explícitos, mais os custos não desembolsados, que são os chamados custos implícitos. Essa distinção entre custos explícitos e implícitos aponta para uma diferença importante entre as maneiras como os economistas e os contadores analisam as empresas. Os economistas, aí aqui é uma diferença importante, estão interessados em estudar como as empresas tomam decisões de produção e de determinação de preço. Com essa decisão, se baseiam em custos tanto explícitos quanto implícitos. Portanto, os economistas incluem os dois tipos ao calcularem o custo das empresas. Agora, já os contadores, por sua vez, têm a função de acompanhar o fluxo de dinheiro que entra e sai da empresa. Por isso que eles medem apenas os custos explícitos. Então, a contabilidade foca naquilo que sai e naquilo que entra. E não usam, mas usualmente ignoram os custos implícitos. Já os economistas estão preocupados também com os custos não desembolsados. Então, consequentemente, o não desembolso de uma determinada decisão de produção também é um custo para o economista. Já o contador só vai contabilizar aquilo que de fato acontece do ponto de vista do fluxo de dinheiro. Entrou dinheiro, o contador contabiliza. Saiu dinheiro, enfim, igual ali 1.000 em farinha, o contador vai e registra. Então essa é uma diferença importante, mostrando, portanto, que tanto economistas quanto contadores têm funções diferentes na gestão, por exemplo, de uma empresa. A diferença entre economistas e contadores pode ser facilmente percebida no caso da fábrica de biscoitos de Caroline. Quando ela abre mão da oportunidade de ganhar dinheiro como programadora de computadores, seu contador não lançou isso como um custo. Como não sai dinheiro da empresa para fazer frente a esse custo, ele nunca surge nas demonstrações financeiras preparadas pelo computador. Um economista, pelo contrário, contará a renda da qual Caroline abriu mão como um custo, porque essa renda afetará as decisões que ela tomará em sua empresa de biscoitos. Por exemplo, se o salário de Caroline como programadora aumenta de 100 para $500 por hora, ela poderá chegar à conclusão de que tocar sua empresa é custoso demais e optar por fechar a fábrica, tornando-se, portanto, uma programadora por tempo integral. Então, na economia, mais uma vez, a perspectiva do custo de oportunidade dentro deste conceito de custos, em que o custo de oportunidade são aqueles custos considerados, como estamos vendo aqui, como os chamados custos implícitos. Isso significa que nós, contadores, nós fazemos esse cálculo. Então, digamos que eu recebo uma proposta de fazer essa aula por 5.000 a hora, eu deixarei de estar fazendo esta videoaula para estar fazendo uma outra aula que me custaria 5.000, ou melhor, que me daria um retorno de 5.000. Portanto, eu posso decidir não gravar mais esta aula e gravar a de 5.000. Portanto, na economia, nós não estamos somente preocupados com os desembolsos concretos, as transações monetárias concretas, mas estamos preocupados também
com aquele conjunto de decisões estratégicas que você pode ter, por exemplo, neste caso aqui, dentro de uma empresa, neste exemplo aqui do livro, no caso de uma fábrica de biscoito. Então, Caroline vai continuar com a sua fábrica de biscoitos se o custo de oportunidade de manter a fábrica de biscoitos aberta for melhor do que outra opção. Se outra opção, naturalmente, for muito melhor e der muito mais retorno a Caroline do que a sua fábrica própria de biscoito, ela decide, portanto, fazer outra coisa. E, mais uma vez, nós economistas consideramos essa decisão que os contadores não levam em conta em seus demonstrativos financeiros. DRE, balanço, enfim, demonstrativo de resultado e por aí vai.